Marcão tem um histórico muito severo de depressão, né, Marcão? Foi um período da sua vida, assim, que foi muito pesado na sua vida. Sua depressão teve algum motivo, algum start? Ou você acha que foi um acúmulo de trabalho que foi te levando a um quadro de ansiedade e esse quadro de ansiedade te levou a um quadro de depressão? Como eu encaro a depressão, né? Todo mundo, quando fala de dor de barriga, todo mundo já sentiu, então consegue sentir a dor do outro. A depressão o pessoal não entende. A pessoa não entende porque ela tira a própria vida, né? Então, eu falo para as pessoas o quanto você está desgastado em estar segurando numa barra, num abismo. Então, chega uma hora que você vai desistindo e aquilo vai confortando. Essa é a sensação da depressão? Essa é a sensação. Você não está aguentando mais. Então, até na época que o Lucas e até o Clé, que era a parte administrativa, eu já estava arquitetando e eu estava trazendo eles como sócio da minha empresa e fazendo um papacotas para que eles tocassem a empresa e que eu ia tirar minha vida. Você está mentindo, Marcão? Juro. Você começou a planejar o seu suicídio? Sim. Meu Deus do céu, cara. Sua esposa sabia disso? Eles não tinham noção. Você escondia de todo mundo? Não. Eu falava que não, eu tinha CR, agora está muito mais na moda por causa do Bolsonaro, mas eu tinha muitas armas, né? Eu falava que macho alfa tinha que ter. Macho alfa que não tem arma não é um macho alfa. Como pode ser alfa sem estar armado? Eu tinha umas teorias malucas e eu sentia que tinha que proteger, que era o cara que ia fazer acontecer. E a coisa foi tomando uma grande proporção, onde que a gente não conseguia mais ter controle de tudo, né? Você começa a ser empresário, você não começa a ter tanto controle. E aí você quer controlar. O ser humano quer controlar, quer ter controle daquilo, que aquilo aconteça, que o outro faça. Então, eu costumo dizer que a depressão nada mais é que a sua cabeça transbordando de tanta informações. E ela começa a ter conflitos. Então começa a misturar tudo, o sentimento. Então você não consegue mais distinguir, né? E aí eu tinha o pensamento acelerado, né? Então você não consegue, né? Eu falo, você consegue controlar o pensamento? Não. Então, não pensa besteira, se pensar, não fala. Eu falo que é os 3 pernas. Pensou, falou, agiu. Poderosíssimo. Então, pensou besteira, não fala besteira. Fala coisa positiva. Chegou ali, falou, você não consegue? Fala assim, não, eu consigo. Por mais que você não consegue, você vai conseguir. E vem da coisa de empresário mesmo, que sempre quer mais. E nesse período, eu comecei a fazer, porque eu julguei psicólogo. Quem me salvou foi o psicólogo. Eu falo, psiquiatra, não é doido que a gente, né? Então, caí na mão de psiquiatra. Pescar, que esporte de idiota. Lá estava eu sendo idiota. Eu tinha muitos julgamentos. Por que ele, psicólogo, mas faço eu dar o conselho para ele, né? Então, não. Era um pensamento até arrogante, um pouco assim, com relação a isso. Eu não digo que era arrogante da minha parte. Na verdade, era... incrédulo. De não acreditar no profissional. Não é acreditar. É ignorância mesmo da minha parte de não enxergar, né? Porque eu me falava que não, era uma coisa que não entrava na cabeça. Como que alguém pode tirar a própria vida? É fraco. Você não entende. Por que ele tá... ele não quer fazer nada, é preguiça. Mas você pensava assim? Tem vezes que você fala, eu já ouvi gente falar, você está com depressão, vai ter um tanque de roupa ali para lavar. Putz, pesado isso, não tem nada a ver. Pô. Aí você fala, o cara tem tudo, a empresa, família bonita, esposa, tem tudo que ele quer. Não tem nada a ver com isso, cara, é uma doença, entende? Então, eu falei até no começo para você, que o que seria o psicólogo? O psicólogo era a pessoa que era onde eu iria me confessar. Ele não me julgava, ele me escutava, ele me acalmava
e foi organizando toda a minha cabeça. Então, daqueles sentimentos, ele foi, né, que eu falo que é o confessionário, onde que você vai para o padre, onde que você se orienta, pessoal de igreja, né? E às vezes o mau uso de igreja eu criticava, porque as igrejas às vezes abusavam, e isso para mim, tudo quando tem abuso de alguém, é a tendência do ser humano ir para o mais fraco. Então, isso me incomodava. Tirar de alguém que quase não tem. Mas a gente sabe que ninguém precisa de muito. Mas não me conformava nisso, então eu criticava muito. Hoje eu vejo o tamanho da importância da igreja. Hoje eu vejo o tamanho da importância de um psicólogo. E o fato de você estar na mão do psicólogo, que você fala, ele vai estar querendo prolongar, né, o tratamento, ele vai querer ficar ganhando dinheiro comigo. Então a minha ansiedade de sair logo do psicólogo e do psiquiatra era gigante. E cada vez que eu ia lá, ele aumentava a dose. Porra, mas eu sou cético, absurdo. Minha esposa é farmacêutica, o que eu tô tomando? Carbolítio. Meu Deus, vou olhar a bula, vou olhar isso, vou na fundo o que é essa química, o que está fazendo com o meu cérebro. Não tem. Tenta olhar. Carbolítio não tem. Não tem. Meu Deus, tem que me entregar. Então eu fui me entregando às pessoas. Então pessoas, para mim, cuida de pessoas. É o meu papel. Eu gosto de cuidar de pessoas. Então eu fui entregue na mão de pessoas boas e que salvou a minha vida. Então, assim, eu não julgo mais nada. Hoje, eu me sinto uma pessoa muito, muito superior do que eu era antes. Né? Eu era uma pessoa muito agitada, eu acabava falando alto, eu já tenho a tendência em falar alto e ser uma voz mais ativa, assim, mais forte com isso. Às vezes eu sou assim também. E aí eu comecei a ver que eu falo, gente, desculpa, eu sei que eu tô... Quando eu grito é minha ignorância. Eu estou falando é minha ignorância, que eu não estou conseguindo convencer vocês. Eu começo a falar mais alto para ver se vocês entram na cabeça. Então, vocês me perdoam. Eu sei disso, que eu estou sendo ignorante. E aí eu fui trabalhando isso, eu fui tentando achar caminhos, né? E aí, assim, foi a maneira que eu fui me tratando. Assim, aproximação de família, isso para mim, que é uma das coisas que eu me aproximei demais com o Bruno, porque eu vejo o valor que ele dá na família, né? E foi esses valores que vão vendo que na hora que temos bastante problemas, que quem vai te consolar de verdade, né? Então, é família, cara. Família, a esposa, e acreditar no outro ser humano que vai te ajudar. Então, quando a gente pode estender a mão, isso eu vejo bastante do ser humano. Então, assim, eu tenho bastante fraude, mas, cara, são 99,9%. É que essas coisas vai tirando a gente do eixo. Mas não... A coisa vai acontecer. Não tem como. Hoje você se sente curado ou estabilizado? A depressão, ela não tem uma cura. Fala assim, ó, tô curado, né? Porque são pensamentos. Ainda mais no limite que você chegou a arquitetar a sua própria morte. Sim. Você chegou no fundo do poço da depressão. Eu tive que desfazer de todas as minhas armas, eu não consigo hoje, até a minha janela, agora eu não preciso mais, mas eu não tinha janela perto de mim, eu achei que eu ia me jogar de qualquer lugar, eu me agarrava na minha esposa, e assim, a família também adoece, porque as pessoas não sabem o que fazer, e aí você tem que manter controle da outra pessoa. Será que ele está bem? Aí as pessoas, você fica, cara, eu não quero que minha família me visite no manicômio. Meu Deus. Eu não vou fazer esse desgosto para eles. Então, assim, a cabeça vai a milhão, cara. Vai a milhão. Então, hoje, o que eu percebo? A gente começa a tendência de coisas, sentimento, a diferença de quem já teve, sabe quando começa a caminhar. Então, assim, quando a gente acha que vê alguma coisa de ruim, não afeta. Não, se você vê alguém fazendo maldade, você está toda hora vendo maldade. Então, eu tinha grupos de polícia que tem ali que sofre com isso tudo, todo momento, coisas
fortes. Para eles começa a ser normal, isso é legal. Não, mas eles são preparados, estão ali, nem sempre são tão bem preparados, mas ali é o dia a dia deles, eles já vão aprendendo a lidar com isso. Você que começa a entrar nesses grupos, aí você começa a ver toda hora, assim, gente torturando, fazendo coisa com a própria mão, sabe? Então, assim, eu achava que não me afeta, mas afetava. Então, essas coisas eu fui evitando. Isso aqui não é legal, eu não participo. O amigo que você tem ali que às vezes está toda hora te criticando, até filmes. Os amigos mesmo, achou porque agora ele está rico. Aí começa a conversinha fiada. Então, aí você não tem forças para se defender. E não é isso. Não é isso, eu não mudei nada, eu só não estou me sentindo bem, né? Porque eu era um cara que tomava a frente do churrasco, que trazia todas as coisas para poder fazer festa, puxava a família inteira para tudo quanto é evento, né? Então você era um cara feliz. Não, mas é demais, até incomodava as pessoas, né? Sabe aquele cara muito feliz? Ele incomodava, era verdade, porque eu tava muito, eu não é aí que tá. Eufórico era a palavra, né? Exato. Não é feliz, é eufórico. Não, então, aí você vai aprendendo. Então eu não me permito mais chegar nessas euforias. Quando eu começo muito, que tá muito, eu seguro. Os meus amigos, você sabe, né? Eu tenho o meu filho Guilherme, que enfrenta sempre um quadro depressivo muito grande, então ele tem altos e baixos. Meus amigos da área da saúde, eles falam, Renato, o grande segredo para a depressão é equilíbrio. Nem muito para baixo, mas também nem muito para o alto. Estabilidade. Sentimentos estáveis. Não tem que ter picos de euforia, de alegria muito alto. Da mesma forma que isso é tão prejudicial quanto se a pessoa estiver muito para baixo, muito down. O lance é equilíbrio. Sim, mas as pessoas quando estiver para baixo quer fazer o quê? Vamos lá, vai ser legal, vai ser divertido. Não, eu não estou procurando diversão. Eu só queria ficar quietinho, deixa eu aqui. Só que também eu não posso ficar muito quietinho, eu tenho que ir participando. Mas aí as pessoas não te aceitam daquele formato que não é você. Elas acham que com meia dúzia de palavras vão levantar teu astral. Isso. E aí eu conheci... E não é por mal, né? Não. Eles querem teu bem. Falta de compreensão mesmo da doença. Eu trabalhei bastante com a Monja Coen. Né? Não, ela nem sabe. Monja. Eu colaboro, assim, bastante tempo colaborei com eles, porque foi uma fonte bastante inspiradora de conhecimento disso. Né? Então, o caminho do meio, né? Que eles falam muito, é o caminho do meio. Né? Então, é o momento certo, não é antes, não é depois. Você tem que começar a perceber. Então, eu começo a perceber que às vezes as coisas não estão ficando legais. O que você faz quando moleque, que você vai para uma balada que tem uma confusão? Vai lá pelo menos ver. Vamos lá, que o bicho tá pegando. O pau vai quebrar. Vamos lá. Cara, dali sai. Não é ruim, alguém vai bater em alguém. Onde que é legal isso? Cara, se sair um tiro perdido, você vai se lascar também. Então, assim, é essa percepção que depois, com a idade, a gente vai percebendo. Tá assim, para. Então, eu sou hoje um cara com 42 anos que parece que tenho 60. Então, vamos pra praia, ano novo. Puta, na areia, meia-noite, pau. Começa aí o pessoal, aí, funk, pau, brincadeira. Aí, daqui a pouco eu já começo só a ver, fulano, eu vou lá, para com isso, não vejo assim. Gente, todo mundo pra casa. Então eu sou um chato. Você já corta o barato já? Não, porque eu vejo quando começa a extrapolar. Entendi. Começa a extrapolar. Eu tava em Maresias, passei o primeiro ano em Maresias lá e vi, só que os pais não viram, a criança tava brincando de jogar umas rosas no mar. E bem onde tava uma placa onde que tinha o canal. Imagina se ela avança. Não, os pais nem estavam vendo, e eu lá de olho. Quando ele deu um passo que ele foi pra frente, eu fui lá e catei os dois, ele, vem cá, cadê seus pais? Você é o pai? Então, quer dizer, eu falei, Fernanda, eu não consigo ficar aqui, cara, eu tô vendo um monte de problema, desculpa, vocês querem ficar, eu não vou ficar. Eu não consigo. Porque eu fico mega alerta. E aí a gente quer resolver o mundo e não resolve. Ou seja, a depressão não tem cura. Ela tem controle. Eu controlo. E hoje você sabe a pessoa que habita dentro de você que tem que estar adormecida. Você não teve
Eu falo que quando a pessoa fala que teve e não teve, ela vai para o fundo do poço e vê lá a iluminação e acha que lá é o caminho. E ela vejo a pessoa indo para o fundo do poço. Eu vejo a pessoa indo para a depressão. Eu falo, cara, isso não é bom. E ele fala que é bom, eu estou vendo que não é. Eu falo, eu já bati no fundo do poço e voltei. Falei, eu sei que eu volto. Então, assim, meditar. Que coisa de idiota, cara. O cara vai lá para um negócio, não nada, e fica lá. Não é possível. Cara, você não tem noção como a mente da gente fica a milhão e você tenta quietar ela. Então, assim, eu consegui também nas viagens de moto, que você não consegue conversar com ninguém, consegue atender telefone, aí você fica ali. Então, no primeiro dia você quer resolver um monte de problema. No outro segundo dia você vê que já não consegue resolver. E as coisas estão acontecendo. Aí você vai vivendo momento, um ponto atrás do outro. Então, assim, quando eu vejo que eu começo a ficar muito agitado, eu paro tudo. Você tem essa força hoje? Não, eu tenho essa sabedoria. Sabedoria. É a sabedoria. De virar e falar, opa. Chega. Você chegou, suas coisas foram embora. Sim. Eu tomava as cachaças que era eu e meu irmão, que a gente virava até capotar. Hoje eu eu voltei, eu fiquei 3 anos sem ter bebida alcoólica. Hoje eu tomo um pouquinho e tal. Começo a chegar num certo ponto e falo, deu. Isso é a sabedoria. Esse aqui tá bom, eu tô feliz assim, tá bom. Equilíbrio. Tua vida é baseada hoje em equilíbrio. Porque quem nunca passou do ponto? O mundo fitness não... Todos, até o do mundo fitness. Mas assim... Pode ter passado ponto em outros fatores. Sim, mas você acha que a ansiedade... Você sabe que um dos fatores mais destrutivos para o fisiculturismo é a depressão e a ansiedade, né? Porque aí você está envolvendo o quê? Uma dieta extremamente restritiva, treinos extremamente dolorosos e um uso de hormônios, de recursos ergogênicos muito alto. É uma realidade muito forte no fisiculturismo, a depressão. Muito forte.